Bom, eu sou velho, olha só que surpresa. Eu aprendi a tocar guitarra, violão, guitarra ali no comecinho dos anos 90. E nessa época não tinha YouTube, né? Então, pra você aprender, você tinha que ser um gênio que pega um instrumento e sai tocando, ou você tinha que fazer aula. E tanto quem tava me dando aula como eu, a única coisa que a gente tinha acesso na época era algumas fitas, sim, fita, VHS, de videoaula de professores, assim, de guitarristas famosos e tal. E existia uma fonte de conhecimento musical, guitarrístico, importantíssima na época, chamada Guitar Player. Quem é velho aí vai lembrar dessa revista. Ela marcou muito, assim. E no final dessa revista sempre vinham umas lições, né? Tinha sempre uma lição, uma dica de algum guitarrista importante e tal. E aí, um belo dia, eu vejo lá uma dica de um professor guitarrista importante falando que em situações menores, em tons menores, a gente deve usar o modo dórico. Aí eu fiquei confuso, porque eu não entendi essa frase, porque eu não conheço essas palavras. Modo, dórico, que porra é essa? Ah, e a propósito, se você não entende sobre modos, sobre esses negócios, talvez você esteja boiando um pouco aí. Eu vou fazer um vídeo explicando isso, né, mais pra frente, mas fica comigo aí que eu vou dar outros exemplos e tal. Enfim, professor, o que é modo? O que é dórico? Ele me explicou, comecei a estudar sobre modos, e ele também, né, me mostrava exemplos assim, e mostrava como o modo dórico ele funcionava melhor num acorde menor. Só que eu não concordava com aquilo, meu ouvido não concordava. Mas quem sou eu para discordar da Guitar Player e do meu professor, né? Então por anos eu fiquei assim meio, puxa vida, mas é esse modo aqui que eu tenho que tocar numa situação menor mesmo? É isso mesmo? O que nem a revista nem o meu professor falaram é que existe um negócio chamado contexto. Você tem que analisar quais são os acordes que você está tocando para entender, na verdade, qual que é o modo que você deve usar. O que acontece é que na época, pro tipo de música que eu escutava, que era basicamente rock, 99,9% das músicas estavam em tom menor natural. Ou seja, era a escala menor natural, com a sexta menor. E essa galera, o professor lá da Guitar Player, o meu professor, eles já estavam numa época assim de escutar jazz e tal, então era bem mais comum o uso do modo dórico nos temas de jazz, mas ninguém me explicou isso, e eu não conhecia nada de jazz, então eu tava por fora do contexto, e eu tava num estilo de música diferente, e eu fiquei confuso por muito tempo, com aquela verdade, né? Essa verdade fez muito mal pra mim, demorou muito tempo pra eu ser seguro do meu gosto. Então vamos falar um pouco sobre essas verdades que fazem tanto estrago na cabeça da galera que tá aprendendo alguma coisa sobre algum assunto, né? Vamos lá, eu vou falar só algumas aqui, eu vou enumerar elas só por diversão. Essa lista não tá pensada em ordem de importância ou nada, tá? Enfim, vamos lá. Verdade número 1. Se você trabalha com música e ou vídeo, você precisa usar um Mac. Você não pode usar um PC, você precisa usar os produtos da Apple. Mas essa briga Mac versus PC, ela foge inclusive do ambiente do áudio, do vídeo, e ela segue pra vida, né? Hello, I'm a Mac. And I'm a PC. Mas eu vou falar aqui só da música por enquanto. Tem que ser Mac? Claro que não tem que ser Mac. São linguagens diferentes. No PC você precisa instalar algumas coisas, né? Tem que instalar um driver para o áudio funcionar melhor, não sei o que lá. Ele é muito mais customizado, vamos dizer assim. No meu caso, por exemplo, eu não entendo de programação, de customização das coisas. Eu acho que essas coisas ficam entre eu e a criatividade. Entre eu e uma ideia, quanto menos coisa tiver no caminho, melhor. Então, se eu posso ter um produto que eu não preciso pensar em nada, que é só apertar um botão e tá funcionando, eu vou preferir esse produto. Mas isso é uma questão de perfil. Eu sou assim. Tem gente que não gosta disso. São ferramentas, né? Não tem um certo e um errado. Qual que é a ferramenta que te faz ser mais produtivo? Dentro disso ainda a gente pode colocar o uso do Pro Tools versus Cubase versus Logic versus Live, as chamadas DAWs, que são esses programas que a gente usa para gravar. Qual que é melhor, né? Ah, o Pro Tools é melhor. Ah, o não sei o que lá é melhor. Não, o Cubase é melhor. Não, gente, não existe. Todos eles fazem a mesma coisa, de um jeito diferente um do outro, mas todos eles fazem a mesma coisa. O melhor é o que você sabe usar melhor. É simples. E falando de contexto, como eu comecei falando lá sobre o lance dos modos, há alguns anos atrás, os grandes estúdios no mundo inteiro, todos eles usavam como padrão o Pro Tools. Foi o primeiro software de gravação, né, o Pro Tools. Aliás, eu não sei se foi o primeiro, mas de fato foi o primeiro que funcionava bem e todo mundo usava. Todo mundo não.
Quem tinha dinheiro pra cacete, porque era bem caro. Criou-se um padrão, né? Então, se eu tava num estúdio gravando um negócio e eu quisesse levar esses arquivos para um outro estúdio, o fato de todos eles terem Pro Tools fazia com que o melhor software para você usar fosse o Pro Tools, né? Porque você tava falando a mesma língua de todo mundo. Mas isso já deixou de ser verdade faz muito tempo, tá? Tem muito estúdio grande que não usa Pro Tools. Então, independente de qual é o que você usa, se você sabe usar ele, go! Só que aí eu já quero colocar a primeira vírgula aqui, que é o seguinte: tem gente que diz, não, eu acho que esse aqui é melhor porque eu prefiro esse, só que ele nem experimentou outros, né? Então, assim, é importante você experimentar também outras coisas. Eu, por exemplo, falei, eu sou usuário de Mac, tentei usar o Windows algumas vezes, eu não sei, eu sou burro, eu não sei mexer nesses negócios. Então, quando eu pego um computador, ligo ele e tá funcionando, eu instalo o software e tá tudo funcionando, porra, eu prefiro. Eu tentei outros softwares, eu trabalhei muito tempo com Pro Tools, eu trabalhei bastante com Cubase, eu prefiro o Logic. Desde quando eu comecei a usar Mac, eu comecei a usar o Logic também, porque o Logic é feito pela Apple também, então ele roda mais lisinho, sabe? Ele dá menos problema. Mas eu experimentei vários outros softwares e eu só me sinto em casa quando eu tô usando o Logic. Então, pra mim, o Logic, ele é o melhor software de gravação que existe. Não, é o Pro Tools, cara, pra você é o Pro Tools, tá? Me deixa. Outra coisa, vamos lá. Equipamentos Signature. Para nós guitarristas é muito comum a gente ver a guitarra modelo Steve Vai, né? A guitarra modelo Joe Satriani, a guitarra modelo John Mayer. Tudo isso é muito legal, só que vocês precisam entender o seguinte: quando a guitarra leva a assinatura de um artista, aliás, isso vale para qualquer instrumento, tá? Eu tô falando de guitarra porque eu sou guitarrista, pô. Mas quando tem a assinatura lá do John Mayer, vocês precisam entender que isso quer dizer que aquela é a melhor guitarra pro gosto do John Mayer, que muitas vezes não vai ser o mesmo que o seu gosto. Quando eu era mais novo, eu era muito fã desses guitarristas de rock virtuoso, assim, Steve Vai, Joe Satriani, essa galera. E aí eu corri, né, em busca dos instrumentos que eles usavam, né? Então a Ibanez Steve Vai, eu lembro quando eu peguei uma a primeira vez, eu achei horrível. E eu fiquei confuso. Como assim? Um instrumento caríssimo, né? Só que, de novo, né, naquela insegurança que eu tinha, que eu acho que é comum numa fase para todo mundo, né? Eu ficava assim, bom, mas deve ser isso aqui que é bom, né? A guitarra do Steve Vai tem um braço bem fino e reto, coisas que eu não gosto num instrumento. Mas aí, quando eu peguei a primeira vez, eu pensei, se isso aqui é um bom instrumento, então eu acho que eu tô errado. Olha que absurdo. Com o tempo eu fui descobrindo que eu gostava de um braço mais gordo, que tem um som mais fechado um pouco, né? Essa guitarra do Steve Vai tinha um captador super agudo também. Em resumo da ópera, a guitarra tinha tudo que é o oposto do que eu gosto. Ah, então é uma porcaria a guitarra? Não. Inclusive é a melhor guitarra que existe pro Steve Vai e para pessoas que gostam das mesmas coisas. Eu não sou um desses. Então experimente as coisas antes de tomar as suas conclusões e aprenda durante essas experiências o que você gosta e o que você não gosta. Aí com o tempo você vai descobrir qual que é o instrumento ideal para você. Um lance que eu falei em outro vídeo até uns tempos atrás, né? O lance do amplificador valvulado versus transistorizado ou digital ou um simulador, né? Um plugin. Você tem que experimentar tudo isso para ter uma opinião. Eu vejo muita gente que toca só amplificador valvulado e que acha que a simulação não presta. Só que nunca soube sequer ligar um simulador e usar. Nunca usou para valer um simulador. E vice-versa. Tem muito guitarrista de quarto que só usa simulador que diz assim, amplificador valvulado não tem nada a ver. É porque nunca ligou um amplificador valvulado e subiu o volume para ver, entendeu? Para ouvir. Pô, vou dar um exemplo aqui, ó. Eu vou tocar a guitarra por um amplificador e por um simulador. E vocês vão me dizer aí qual que é melhor o som. Então vamos lá. Primeiro no amplificador. Tá, agora no simulador. Perceberam diferença? Bom, é lógico que vocês perceberam. Porque o amplificador é melhor? Não. Os dois sons que vocês ouviram, na verdade, eu estou usando um simulador, tá? O som da guitarra, a minha guitarra está ligada direto na placa de som e o som cru da guitarra é esse aqui, ó. Aí eu ligo
o simulador e aí vira isso daqui, ó. Que foi o segundo som que vocês ouviram ali. E aí vocês devem ter pensado, poxa, mas na hora que eu ouvi no ampli tava melhor, né? O efeito que eu chamei de ampli, né? Porque na verdade não era o ampli, era o simulador também. Por que vocês preferiram? Eu também preferi, pelo simples fato de que no primeiro exemplo eu coloquei um reverb simulando uma ambiência. Porque normalmente quando você toca num amplificador, você não está escutando só o som do amplificador, você está escutando o som da sala, do ambiente onde você está. Tanto é que muita gente, quando vai para estúdio, vai gravar, por exemplo, alguma coisa, se assusta na hora de microfonar um amplificador, porque ele na sala, ele tá com um som assim, nossa, mas tá lindo aqui. Aí você microfona, né, e vai lá na técnica e escuta e diz assim, ué, tá duro? Sim, tá sem a ambiência, né, o microfone tá pegando só o som do alto-falante ali. Então, se você quiser aquele som que você escuta na sala, você vai precisar colocar uns microfones no ambiente também, para captar aquilo. Ou fazer o que eu fiz aqui e colocar um reverb depois, né, simulando esse ambiente. Então, assim, vocês preferiram, assim como eu prefiro, o som com ambiência, mas é o mesmo timbre, eu não mudei nada. Os dois primeiros exemplos ali, né, é o mesmo som, só que um tem a ambientação e o outro não. Ó, o som da guitarra crua, ó. Aí eu ligo o simulador e fica assim. Melhorou, mas aí se eu ligar um reverb com uma certa ambiência, o som vai para cá. O reverb que faz a mágica. Ah, mas qual que você escolhe? Não é questão de escolha, é uma questão de situação. Então o resumo da ópera não é que essas verdades estão erradas, não, elas estão certas, mas elas precisam de contexto. Então eu gostaria de deixar vocês com o seguinte conselho: não acreditem nas paradas que os outros falam e no que está escrito na internet. Não acredita. Experimente as coisas e aí tome as suas próprias conclusões. Não adotar uma verdade apenas pelo comportamento de manada. Cava um pouquinho mais fundo e vê quais são as coisas que te agradam. Talvez você fazendo um negócio do teu jeito, completamente diferente, é o que vai te fazer se destacar, inclusive, né, no que você faz. Então, seja teimoso e faça as coisas do seu jeito. Tchau.